A história oficial, aquela escrita pelos vencedores e saneada pelos altares, gosta de nos vender a imagem de um Brasil nascido sob o signo da cruz. Uma fantasia reconfortante. Mas se rasparmos a pátina dourada da hagiografia, o que encontramos sobre a superfície de 1560 não é a graça divina. É o cheiro metálico do medo. Estamos na praia de Iperoig, onde o destino de um continente pendia não por um fio, mas pela vontade inconstante de homens que jantavam seus inimigos. Ali, um homem franzino, de coluna curvada e saúde miserável, caminhava pela areia. José de Anchieta. Não o santo de gesso que vocês veem nas igrejas, mas um refém político, sujo, faminto e aterrorizado. Ele era a moeda de troca em um jogo de xadrez sangrento entre portugueses e a Confederação dos Tamoios. A pergunta que nenhum livro didático ousa fazer é simples. Por que ele não foi devorado? A carne de um jesuíta teria o mesmo gosto da carne de um soldado? Dizem que ele escreveu o poema à Virgem nas areias para disciplinar a alma. O cinismo acadêmico, contudo, sugere outra motivação: o delírio. Escrever 5.732 versos em latim, de memória, enquanto se observa o afiar dos tacapes, não é apenas devoção. É um mecanismo de defesa psíquica, uma tentativa desesperada de não enlouquecer enquanto se espera o golpe fatal. Anchieta não escrevia para Maria, ele escrevia para silenciar o grito que subia pela sua garganta. Queen Anbebe, o líder tamoio, não era o selvagem e ingênuo que o romantismo europeu inventou. Ele era um general brutal, um estrategista que sabia que manter o padre vivo valia mais do que comê-lo, por enquanto. Mas havia noites em Iperoig em que a diplomacia falhava, noites em que o cheiro da fogueira não era de madeira queimada. E foi numa dessas noites, obscurecida pelos registros jesuíticos, que o apóstolo do Brasil testemunhou algo que quebraria um homem comum. A igreja chama de o milagre da paz de Iperoig. Eu chamo de a grande omissão. O que aconteceu quando Manuel da Nóbrega partiu e deixou o jovem José sozinho na Cova dos Leões? O silêncio das fontes primárias sobre as semanas finais do cativeiro é ensurdecedor. O que Anchieta viu? O que ele foi obrigado a fazer para provar que seu Deus era mais forte que os deuses da floresta? A sobrevivência, meus caros, exige concessões morais que a teologia não perdoa. Imagine um celibatário, cercado por uma cultura onde a poligamia e a antropofagia ritual são a norma sagrada. A tentação e o terror dançam a mesma valsa. Dizem que ele levitava em oração. Talvez, ou talvez o corpo, exaurido pela fome e pelo pânico constante de ser o prato principal, tenha colapsado em alucinações. Se Deus falou com Anchieta naquela praia, ele o fez sussurrando atrocidades. O ano de 1560 não foi o ano da paz. Foi o ano em que aprendemos que o Brasil só se unifica através do sangue. A paz negociada por Anchieta resultou, anos depois, no massacre total dos tamoios. A ironia suprema: o santo salvou os corpos dos portugueses para que estes pudessem mais tarde exterminar as almas que ele catequizou. Ele sabia? No fundo de sua mente brilhante e torturada, ele sabia que estava assinando uma sentença de morte de seus captores. E então temos o grito, o evento apócrifo. Relatos fragmentados falam de uma madrugada em que Anchieta correu para o mar, gritando palavras que não eram latim, nem tupi, nem português. Um exorcismo de si mesmo. O que ele tentava expulsar? A santidade imposta ou a humanidade corrompida? Esse é o mistério que nos traz aqui. O momento em que a máscara do jesuíta caiu e restou apenas o homem diante do abismo. Nós fomos ensinados a reverenciar o resultado, ignorando o custo. Mas a arquitetura deste país foi erguida sobre esses pactos silenciosos. Se Anchieta tivesse falhado, o Rio de Janeiro seria a França Antártica.
vocês falariam francês, e talvez, apenas talvez, a história fosse menos cruel. Mas ele não falhou. Ele sobreviveu. E o preço de sua sobrevivência foi enterrado sob toneladas de incenso e mármore. Mas os arquivos secretos do Vaticano guardam segredos que o tempo não dissolve. Existe uma carta, uma epístola nunca enviada, escrita logo após o retorno de Iperoig. Nela, Anchieta não agradece a Deus. Ele faz uma confissão. O que diz essa carta? O que ele admitiu ter feito para sair vivo daquele inferno? Preparem-se, porque a resposta vai destruir tudo o que vocês acham que sabem sobre a fundação desta terra. A Amazônia não é apenas uma coleção de árvores e rios, é um sistema de defesa biológica ativo. Para o forasteiro, a floresta se apresenta como um caos verde, um labirinto fractal onde a noção de direção se desintegra. Neste segundo capítulo, Anatomia do Caos, dissecamos a entidade que personifica essa desorientação agressiva. Não estamos falando apenas de folclore infantil, mas da manifestação psíquica do medo primordial de ser devorado pelo desconhecido. O Curupira. A primeira evidência não é visual, é lógica. O caçador experiente encontra um rastro fresco na lama. A profundidade da pegada indica peso. A definição dos dedos sugere uma direção clara. Ele segue. Mas a cada passo que avança na direção que os dedos apontam, ele se afasta, na verdade, da presa. O design anatômico do Curupira é uma obra-prima de engenharia de guerrilha. Pés invertidos, calcanhares para frente, dedos para trás. Um mecanismo biológico criado exclusivamente para inverter a causalidade do rastreamento. Essa inversão anatômica cria um loop cognitivo na mente do perseguidor. Ao seguir o que ele acredita ser o rastro de fuga, o intruso está invariavelmente caminhando para o centro da armadilha. É a caça reversa. O predador não persegue, ele convida. O Curupira não precisa correr atrás de suas vítimas. Ele utiliza a própria ambição do caçador como o motor que o impulsiona para a perdição. Os relatos históricos, datados desde as cartas do Padre Anchieta em 1560, descrevem não um animal, mas um demônio que açoita. Aquele que sabe, como sugere a etimologia tupi, ou corpo de menino. Mas não se deixe enganar pela estatura. A densidade muscular e a velocidade descrita nos textos coloniais sugerem uma força cinética capaz de derrubar árvores de grande porte apenas para bloquear caminhos. Além do rastro físico, existe o ataque sonoro, o assobio. Um som de alta frequência, não direcional, que parece emanar de todos os pontos da mata simultaneamente. Esse fenômeno auditivo causa vertigem e pânico imediato. Testemunhas descrevem o som como uma agulha perfurando o tímpano, projetada para sobrecarregar os sentidos e impedir o processamento lógico de rotas de fuga. O alvo preferencial é sempre específico, aquele que caça por excesso, que mata fêmeas prenhas ou filhotes. O Curupira atua como um sistema imunológico da floresta, eliminando o patógeno, o humano ganancioso. Não é vingança moral, é homeostase ecológica. O equilíbrio deve ser mantido, e a entidade é o agente corretivo brutal desse balanço. Além da fala de cabelos de fogo e olhos como brasas. Biologicamente, isso sugeriria uma forma de apossematismo, cores de advertência usadas por animais venenosos. No escuro do subbosque, o vermelho não é apenas camuflagem, é um sinal de perigo iminente. Ver o Curupira não é o problema. O problema é que, ao vê-lo, você já está sob o efeito de sua influência hipnótica. O estado conhecido como assombramento é o resultado final do encontro. Indivíduos resgatados dias depois de se perderem são encontrados em estado catatônico, andando em círculos, incapazes da fala. A medicina moderna chamaria de psicose aguda induzida por estresse e desidratação. O caboclo chama de feitiço do Curupira. A mente quebra antes do corpo. Existe, contudo, uma diplomacia no caos. Oferendas. Fumo de corda e cachaça deixados em encruzilhadas na mata. É um contrato primitivo. Respeito
em troca de passagem. O Curupira não é irracional, ele é transacional. Ele aceita o suborno, não porque precisa, mas porque o ato da oferenda simboliza a submissão do homem às regras da mata. Uma das imagens mais perturbadoras associadas a essa entidade é a sua montaria, o queixada, ou porco do mato. Bandos de queixadas são forças destrutivas por si só. A ideia de uma inteligência humanoide guiando essa fúria animal transforma o Curupira em um general de cavalaria selvagem, capaz de coordenar ataques em massa contra intrusos. Analisando a topografia do medo, o falso rumo é a arma tática suprema. O Curupira altera a percepção geográfica. Trilhas conhecidas desaparecem. Árvores parecem mudar de lugar. O sol nasce no poente. É uma distorção da realidade consensual, onde a vítima deixa de habitar o mundo físico e passa a habitar o domínio onírico da entidade. Alguns criptozoologistas teóricos sugerem que o Curupira pode ser uma memória ancestral de uma espécie de primata extinta ou isolada, agressiva e territorial. Mas essa explicação falha em capturar o aspecto sobrenatural da pegada invertida. A biologia não explica o impossível, apenas o mito tem largura de banda para processar tal anomalia. A arma do Curupira não é feita de metal ou madeira, é a ilusão. Ele imita a voz de companheiros de caça, gritos de socorro ou o som de presas feridas. Ele atrai através da empatia e da cobiça. É um mímico predatório que usa a comunicação humana como isca. No final, o Curupira permanece como guardião absoluto dos segredos da floresta. Ele é a fronteira entre a civilização e o selvagem indomável. Respeitá-lo é respeitar o fato de que a humanidade não está no topo da cadeia alimentar quando entra no Inferno Verde. O rastro invertido nos ensina uma lição final. Para sair do caos, às vezes, é preciso andar para trás. Mas para aqueles que desrespeitam a mata, não há retorno. A selva não perdoa, e o Curupira nunca esquece. O que resta é apenas o silêncio, e uma pegada que aponta para onde ninguém jamais voltou. A Amazônia não é apenas um bioma, é uma entidade viva, senciente e, para aqueles que desrespeitam suas leis não escritas, vingativa. No terceiro capítulo de nossa investigação sobre o folclore profundo, deixamos para trás as versões infantilizadas dos livros didáticos. Entramos agora na caçada maldita, um termo sussurrado por mateiros e seringueiros veteranos para descrever expedições que nunca retornaram, ou pior, que retornaram fragmentadas. A lenda do Curupira, o demônio de pés invertidos, deixa de ser um mito e se torna a explicação mais lógica para o inexplicável desaparecimento de caçadores experientes em áreas onde a bússola gira sem parar e o GPS perde o sinal. Estamos falando de uma força que distorce a geografia local. Para entender a natureza predatória desta entidade, precisamos analisar os registros de 1974, de uma expedição ilegal de caça a onças pintadas na região do Alto Solimões. O grupo, composto por 5 homens calejados pela selva, estava armado até os dentes e conhecia a mata como a palma de suas mãos. Eles não eram turistas, eram predadores invadindo um santuário. Documentos recuperados décadas depois, em um diário mofado encontrado numa mochila abandonada, revelam que a atmosfera mudou no terceiro dia. Não houve tempestade, nem queda de temperatura. Houve silêncio. O tipo de silêncio ensurdecedor, onde até as cigarras cessam seu canto, indicando a presença de um predador alfa, que não pertence à biologia conhecida. A arrogância do homem moderno é acreditar que a tecnologia supera o misticismo arcaico. O diário descreve que, inicialmente, os caçadores zombaram das superstições locais. Eles viam a floresta como um recurso a ser extraído, sangue a ser derramado por lucro. Mas o Curupira não opera no plano físico imediato. Ele começa pelo psicológico. O primeiro sinal não foi visual, mas auditivo. Um assobio agudo, penetrante,
que parecia vir de todas as direções simultaneamente. Não era um pássaro, nem um macaco. Era um som que vibrava na caixa torácica, induzindo uma ansiedade primária, ativando o cérebro reptiliano daqueles homens, dizendo-lhes que a posição na cadeia alimentar havia sido invertida. Aqui entramos na mecânica da lenda. O assobio do Curupira é descrito em textos etnográficos não como um som, mas como uma arma sônica. Ele desorienta. O caçador ouve o som à frente e corre para trás. Ouve à esquerda e vira à direita. É um pastoreio. A entidade estava conduzindo o grupo para um ponto de não retorno, um labirinto verde sem paredes visíveis. O líder da expedição, conhecido apenas como Coronel, registrou que as trilhas que eles haviam marcado com facões pela manhã haviam desaparecido à tarde. A floresta se regenerava em velocidade impossível, ou suas mentes estavam sendo manipuladas para não verem o caminho de volta. Então surgiram as pegadas, a assinatura visual mais famosa e terrível do mito. No quinto dia, exaustos e sem munição gasta em sombras, eles encontraram rastros na lama fresca. Pegadas de criança, mas com uma profundidade que sugeria uma densidade muscular imensa. E, claro, os calcanhares voltados para a frente, os dedos para trás. Para um rastreador, isso é um pesadelo cognitivo. Você segue o rastro achando que está se afastando da criatura, quando na verdade está caminhando diretamente para sua boca. A geometria euclidiana não se aplica aqui. As pegadas invertidas não são apenas um truque físico, são um símbolo de que a lógica humana foi banida daquele território. O terror se instalou quando perceberam que estavam andando em círculos perfeitos. O conceito de norte deixou de existir. O grupo começou a se fragmentar. A paranoia, induzida pela fome e o som incessante daquele assobio, fez com que vissem inimigos uns nos outros. O Curupira, segundo as tradições tupi, raramente ataca diretamente no início. Ele prefere que os invasores se destruam. Ele é o caos encarnado que remove a civilidade. Um dos caçadores, em um surto de delírio, começou a atirar nas árvores, jurando que os troncos estavam sangrando, e talvez estivessem. A fronteira entre a alucinação e a realidade havia se dissolvido completamente. Relatos de sobreviventes de encontros semelhantes, e eles são raros, falam da ilusão de ótica. A floresta parece se fechar fisicamente. Galhos que pareciam inertes se tornam barreiras intransponíveis. Cipós se assemelham a serpentes constritoras. É o sistema imunológico da Amazônia reagindo ao vírus invasor. O Curupira é o glóbulo branco desse sistema. Naquela expedição de 74, o diário cessa abruptamente com uma frase rabiscada com força excessiva, rasgando o papel. Ele tem fogo na cabeça. Isso marca a transição da tortura psicológica para a manifestação física da entidade. A descrição do fogo na cabeça não deve ser interpretada apenas como cabelo ruivo. Estamos lidando com bioluminescência ou fenômenos energéticos. Testemunhas oculares em regiões isoladas descrevem uma aura incandescente, algo que queima a retina na escuridão da mata fechada. Não é um menino travesso, é um elemental de fogo e terra. A temperatura ao redor da criatura sobe drasticamente. O cheiro de enxofre e ozônio permeia o ar, precedendo sua aparição. O Curupira não se esconde mais. Ele se revela para aplicar a sentença final. Ele monta em porcos do mato, cavalgando a própria fúria da natureza. O desfecho da expedição é montado através da cena do crime encontrada meses depois por equipes de resgate. Não havia corpos devorados por onças. Havia corpos intactos, mas mortos de medo. Paralisia cardíaca induzida por terror extremo. Suas armas estavam intactas, não disparadas. Eles não lutaram contra um animal. Eles confrontaram uma divindade irada. Apenas um homem foi encontrado vivo, catatônico, abraçado a uma árvore sumaoma, sussurrando pedidos de desculpas. Ele havia revertido a um estado infantil, a mente quebrada pela incapacidade de processar o que viu.
Este sobrevivente, internado em um sanatório em Manaus até sua morte em 1998, desenhava obsessivamente a mesma figura nas paredes de seu quarto. Um ser pequeno, de força desproporcional, capaz de arrancar árvores pela raiz. Ele falava sobre o pacto. O Curupira, segundo ele, ofereceu uma chance, a troca de suas vidas pela promessa de nunca mais ferir a mata. Eles recusaram, acreditando em suas espingardas. O preço da arrogância foi pago em sanidade. A lenda serve, portanto, como um contrato social entre a humanidade e a natureza. Respeite os limites, ou enfrente o guardião. Mas o que torna a caçada maldita um capítulo tão perturbador não é apenas a morte, é o destino daqueles que desaparecem, mas não morrem. O folclore sugere que o Curupira sequestra caçadores para transformá-los. Eles esquecem sua humanidade, esquecem sua linguagem e suas famílias. Eles se tornam parte da floresta, escravos encantados fadados a vagar pelo labirinto verde eternamente, servindo aquele que os capturou. É o destino pior que a morte, a perda total da identidade, a assimilação pela entidade que tentaram destruir. Cientificamente, tentamos explicar isso como histeria coletiva, intoxicação por plantas alucinógenas ou a pressão barométrica da selva profunda. Mas essas explicações falham em justificar a consistência dos relatos ao longo de séculos e fronteiras geográficas. Do Brasil ao Peru, a descrição do guardião de pés virados é idêntica. Isso sugere um arquétipo universal, ou uma realidade criptozoológica que a ciência moderna se recusa a validar. O Curupira é a resposta da natureza à nossa intrusão industrial. As evidências físicas, embora escassas, são perturbadoras. Pegadas fossilizadas encontradas em sítios arqueológicos que desafiam a anatomia humana. Relatos de tribos isoladas que falam de negociações com o dono da mata. O Curupira não é mau por natureza, ele é um espelho. Ele reflete a violência que levamos para dentro de sua casa. Se você entra com respeito, ele é invisível. Se você entra com ganância, ele é o seu carrasco. A caçada maldita é, na verdade, um ritual de purificação sangrento. Ao nos aproximarmos desta primeira parte das revelações, devemos questionar: quantos desaparecidos nas estatísticas oficiais da região norte são, na verdade, vítimas desse julgamento sobrenatural? O número de pessoas que entram na mata e nunca mais são vistas é alarmante. As autoridades culpam o tráfico, acidentes, animais selvagens, mas os locais sabem a verdade. Eles sabem que em certas luas, em certos trechos de mata virgem, não se deve entrar nem com reza brava. O Curupira está vigiando. Deixamos vocês com esta reflexão. A lenda sobrevive porque o medo é necessário. O medo é uma ferramenta de preservação. Na próxima parte, investigaremos os rituais proibidos para apaziguar a fera e ouviremos a gravação de áudio que a FUNAI supostamente escondeu por 30 anos. O som do assobio capturado em fita magnética. Até lá, lembrem-se, se vocês estiverem na mata e ouvirem um som atrás de vocês, não olhem e, acima de tudo, não corram, pois ele já sabe onde vocês vão pisar, antes mesmo de vocês levantarem o pé. No coração palpitante da selva, onde a luz do sol luta para tocar o solo, reside uma verdade antiga que transcende a biologia. O Curupira não é apenas uma criatura de carne e osso. Ele é a manifestação da consciência da floresta, uma resposta imunológica da natureza contra a invasão predatória. Sua existência é o limite imposto ao domínio humano. A lenda carrega um contrato social implícito, não escrito em papel, mas gravado no medo. A regra é clara: cace para comer e a floresta o sustentará. Cace por ganância, por esporte ou crueldade, e você invocará o guardião. É a lei da reciprocidade ecológica transformada em mito vivo.
Os relatos mais perturbadores não falam de violência física, mas de tortura psicológica. O assobio agudo e estridente que não tem origem definida. Ele ecoa de todas as direções, desorientando o invasor, quebrando sua bússola mental até que o norte e o sul se tornem irrelevantes. Essa desorientação é amplificada pela característica mais icônica do Curupira, os pés virados para trás. Não é apenas uma peculiaridade anatômica, mas uma arma tática de contra-rastreamento. Ele inverte a lógica da perseguição, fazendo com que aqueles que tentam segui-lo caminhem inevitavelmente para longe dele, ou pior, para as próprias armadilhas. Antropólogos sugerem que esta característica simboliza o passado que guia o futuro, ou a incapacidade do homem civilizado de compreender os caminhos não lineares da natureza. O Curupira caminha para o futuro olhando para suas origens, garantindo que o ciclo da vida nunca seja quebrado pelo progresso desenfreado. Para aplacar a fúria deste ente, os caboclos e indígenas desenvolveram rituais de apaziguamento. Fumo de rolo e cachaça deixados nas encruzilhadas da mata não são meras superstições, são pedidos de licença, um reconhecimento humilde de que ali o humano é apenas um convidado e não o proprietário. Historicamente, a figura do Curupira sofreu mutações. Os primeiros cronistas, como o padre José de Anchieta no século XVI, o descreveram como um demônio, refletindo o medo europeu do desconhecido. Eles demonizaram o que não podiam controlar, transformando o protetor em um algoz das almas cristãs. Mas para os povos originários, ele nunca foi um demônio no sentido bíblico. Ele é um parente espiritual, um encantado. Sua violência é seletiva e justa. Ele protege as fêmeas prenhas e os filhotes, garantindo a perpetuação das espécies. Ele é o primeiro guarda-florestal da história. O legado do Curupira sobreviveu ao concreto e ao asfalto. Mesmo nas bordas das grandes metrópoles amazônicas, o medo persiste. Operadores de máquinas pesadas relatam avarias inexplicáveis e sons de crianças rindo onde não há ninguém. A lenda se adapta, encontrando fendas na modernidade para respirar. Psicanaliticamente, o Curupira representa a culpa. Ele é a materialização do remorso que sentimos ao destruir algo belo e vital. Quando a motosserra ruge, o silêncio que se segue é preenchido pela ansiedade de uma retaliação inevitável. Ele é a sombra coletiva de nossa sociedade extrativista. Existem variações regionais fascinantes. Em algumas áreas, ele cavalga um porco do mato. Em outras, sua pele é verde como as folhas, ou negra como a madeira queimada. Essa metamorfose constante reforça sua natureza de camaleão, sendo tudo e nada ao mesmo tempo, impossível de catalogar ou capturar. O verdadeiro poder deste guardião não reside em sua força física, que dizem ser capaz de partir árvores ao meio, mas em sua capacidade de induzir o estado de encante. A vítima esquece quem é, esquece o caminho de casa e passa a vagar em círculos, tornando-se parte da mobília da floresta para sempre. Hoje, o Curupira é reivindicado como um símbolo ecológico. Ele deixou de ser apenas um monstro de histórias de ninar para se tornar um ícone da resistência ambiental. Sua imagem de cabelos de fogo nos lembra que a floresta pode queimar, mas seu espírito é inextinguível e vingativo. Ao final, o legado que ele nos deixa é um aviso solene. A natureza não é muda. Ela observa, ela reage e ela cobra. O Curupira é a personificação dessa cobrança, o cobrador de impostos de um mundo onde a moeda é a vida. Enquanto houver uma única árvore de pé e um animal para protegê-la, o guardião de pés virados estará lá. Invisível, eterno, esperando pelo próximo passo em falso da humanidade. A lenda não acabou. Nós é que estamos apenas começando a entendê-la.